Olá, pessoal! Tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. Boa aula! Olá, pessoal. Meu nome é Nunes, sou professor de matemática. Nessa aula, nós vamos desenvolver o assunto de geometria. Em particular, vamos trabalhar a habilidade do Enem. Habilidade 12, resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. Nessa habilidade, o Enem cobra do aluno que ele saiba calcular volumes de figuras conhecidas e também não conhecidas, mas não tão só volumes, áreas, perímetros, enfim. Para essa aula, eu trouxe um problema que é muito comum, às vezes, a gente está no nosso dia a dia, e resolver calcular um volume de um sólido. Eu trouxe aqui um volume de um sólido conhecido com o nome de tronco de cone. Aliás, já foi até pergunta da prova do Enem, calcular o volume do tronco de um cone. Para tanto, nós vamos utilizar alguns conceitos geométricos para fazer o cálculo desse volume. A gente não tem como calcular de uma maneira direta esse volume. Mas, enfim, aqui tem o problema. Qual o volume de um tronco de cone, dados a altura do tronco igual a 6 centímetros e os raios da base iguais a 4 e a 2 centímetros? Adotar π igual a 3. Repare que eu não vou fazer um cálculo direto. Existem algumas figuras que exigem que nós façamos o quê? Uma composição de outras figuras conhecidas. Nesse caso, a saída do problema seria você fazer um complemento. Repare que a gente aqui fez um risco complementando a figura e fazendo com que o tronco de cone virasse um cone perfeito, um cone completo. Para quê? Com isso, turma, a gente consegue analisar que o volume do cone, o volume do tronco de cone, aliás, seria a diferença entre o volume do cone grande e o volume do cone pequeno. Para isso, a gente precisa saber antes alguns valores. Repare que eu vou fazer aqui um cálculo para achar esse Hzinho. O problema não sugeriu o valor desse Hzinho. Nós não temos o valor do H. Para isso, a gente vai fazer uma semelhança de triângulos. Como? Repare só. A altura Hzinho está para a altura Hzinho mais Hzão, assim como a basezinha Rzinho está para a base grandona Rzão. Vamos fazer aqui um cálculo para a gente achar esse valor do Hzinho. Repare que foi dado no problema o Hzão, que é a altura do nosso tronco, que vale 6. O Rzinho foi dado que vale 2. E o Rzão foi dado que vale 4. Façamos aqui uma simplificação, encontrando meio. Agora é só fazer um produto em cruz. 2Hzinho é igual a Hzão mais 6. Com isso, achamos o valor de Hzinho, 6 centímetros, que era o que estava faltando para que nós encontremos o volume do nosso tronco de cone. Agora fica fácil. Por quê? Repare na figura. O tronco de cone que nós estamos querendo, que é essa figura que se encontra nessa região, é exatamente o cone grande, o volume do cone grande, menos o volume do cone pequeno. Vamos fazer esse cálculo já e já obtemos o valor do volume do tronco. Volume do tronco de cone é igual volume do cone grande menos o volume do cone pequeno.
Volume do cone grande. Temos que nos lembrar como é que se calcula volume de cone. A fórmula, turma, é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3, portanto, da área da base, π é rão ao quadrado, vezes a altura do tronco do cone grande, a altura do cone grande, 12. Agora efetuamos os cálculos e achamos o volume do cone. Volume do cone grande vai dar 1/3 de, substituindo π por 3, vezes 4 ao quadrado, vezes 12. Com isso, a gente corta o 3, simplificando, e achamos o volume do cone grande, que vai dar 16 vezes 12. Efetuando as contas, 192 centímetros cúbicos. O mesmo cálculo vou efetuar agora para o cone pequeno. Volume do cone pequeno é 1/3 da área da base do cone pequeno vezes a altura do cone pequeno, que é 6. Efetuando os cálculos, posso substituir o π por 3, visto que o problema pede para que façamos isso, vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 6. Com isso, podemos fazer a simplificação 3 com 3 e encontramos o volume do cone pequeno igual a 4 vezes 6, 24 centímetros cúbicos. Agora, fica fácil de obter o volume do tronco de cone. Para isso, basta que a gente faça uma subtração entre o valor do volume do cone grande e o volume do cone pequeno. Repare, volume do tronco vai ser a diferença entre 192 e 24. Fazendo esse cálculo, volume do tronco vai dar 168 centímetros cúbicos. Esse seria o volume do nosso tronco de cone. Esse cálculo que eu fiz foi um cálculo efetuado por partes. Precisou a gente calcular o volume de um dos cones grandes e o volume do cone pequeno. Não deu para efetuar de uma maneira direta. Caso o aluno soubesse, existe uma fórmula que dá o cálculo, que dá o volume desse tronco de cone de uma maneira direta. Mas para isso teria que saber essa fórmula, que não é muito lá agradável de saber ela de cor. Essa fórmula seria mais ou menos assim. Volume do tronco, você poderia calcular como a altura do tronco dividido por 3, multiplicado por a área da base, que a gente fala área da base grande, mais uma raiz do produto da área da base grande vezes a área da base pequena, mais a área da base pequena. Como você pode ver, essa fórmula ela é um pouco desagradável, até deselegante de se escrever. Mas, se você lançasse mão dela, o seu resultado seria mais ou menos esse. Volume do tronco. Pelos dados do exercício, a altura do tronco vale 6. Colocando aqui, a área da base grande, o raio da base grande vale 4. Então fica π r ao quadrado, 16, mais a área da base grande, que é 16π, vezes a área da base pequena, que é 4π, mais a área da base pequena, que é 4π. Com isso, a gente tem aqui 2, que multiplica
16π mais 4π mais 16 vezes 4 dá 64, cuja raiz dá 8, π. Efetuando os cálculos finais, fica 2 vezes 16 mais 4 dá 20, 20 mais 8, 28π. Substituindo π por 3, fica 56 vezes 3, que nos dá os nossos 168 centímetros cúbicos. Ok? Bom, com isso a gente chega ao valor final do volume do cálculo do tronco do cone. Lembrando que essa fórmula sugerida não é muito agradável de se utilizar. Seria interessante você guardar a forma proposta inicialmente através da composição dos volumes dos cones grande e pequeno. Ok, pessoal? Até a próxima. Valeu, obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 42. Bom estudo e até a próxima aula!